Alô, gente de todo o meu Brasil. Aqui vai o abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu sou seu irmão, não sou nenhum líder, não estou liderando nenhuma denominação. Já fiz isso por dezenas e dezenas de anos, mas hoje eu estou livre como um pássaro para voar. Eu fiquei preso dentro do sistema, não podia por causa do estatuto. Eu não podia fazer ou falar ou deixar de cumprir o dever do estatuto. E hoje eu estou livre para trazer uma palavra para vocês de todo este meu querido Brasil, todo você, meu irmão, que estamos juntos. São tantos, e nós estamos juntos, meu irmão, minha irmã, que é da graça. Você que não é da graça, talvez vai querer entrar em desacordo por falta de conhecimento, por causa da ignorância, a cegueira espiritual e a surdez espiritual e a mente fechada impede o homem de conhecer este livro. E eu tenho uma mensagem e a palavra é essa. O diabo não veio do céu. Ele foi criado na terra. As religiões dizem que o diabo veio do céu, que ele lá no céu era regente de coral. Isso é o sistema religioso. Ele diz que era o anjo mais bonito, o ser mais bonito que havia no céu. Mas eu pergunto, onde está escrito isso? Dentro deste livro? Não. Isto é achismo. Isso são invenção da própria mente humana, que criaram esse ser chamado diabo, que eu, meus companheiros da graça, já tem dito, foi para amedrontar, trazer pavor, medo, terror no meio do povo. Para o povo temer desse ser, que eles dizem que é um ser de chifre, de caudas, de pé de boi, um ser de cor vermelha, um ser muito feio, com escama, como escama de peixe, é sua pele, para amedrontar o homem. Mas nós, que somos da graça, estamos aqui para te ajudar. Basta você nos ouvir e entender que esse negócio de dizer que o diabo morava no céu, que ele era um anjo regente de coral, que era o ser mais bonito que existia no céu. Para começar, já começa a mentira desde aí. Espírito não tem forma. Espírito não tem beleza, nem tem feiura. Espírito não tem face, não tem a face ou face em inglês, como se diz face ou face em português. O espírito, ele não tem como você medir altura, cor, forma, não tem como. O espírito não tem como dizer qual é a forma do espírito para que você diga que era o ser mais bonito que existia no céu. Então a mentira já começa por aí. E diz que ele foi induzindo os outros anjos e conseguiu induzir a terceira parte dos anjos. Porque, pelo o que eles dizem,
Deus não é onisciente, nem é onipresente, nem é onipotente. Deus estava cochilando, ou Deus não sabia de nada, Deus estava talvez em outros a fazer, não estava vendo a rebelião que ele estava formando lá no céu. Porque diz esses mentirosos que o diabo começou a sua rebelião no céu, mas não disse e não tem afirmação dentro deste livro que Deus, quando despertou do que ele estava fazendo, cochilando, dos seus afazeres, distraído, expulsou do céu para a terra esse ser chamado diabo. E ele desceu para induzir, para castigar, para trazer o homem que é a criatura, a imagem, a criatura. Deus o criou, o fez, conforme nós sabemos lá em Gênesis 1:26. Deus, ele criou e formou o homem. E ele veio para escravizar o homem. Mas é tudo mentira. Porque se você olhar, você não encontra nenhum registro dentro deste livro. Vamos lá. A passagem que encontramos lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 27. Você pode pegar o capítulo 27 de Ezequiel e ler o capítulo 27. Você vai entender melhor. Lê todo o capítulo 27. E se você pegar o 28, você começa a ler logo nos primeiros versículos ali, até o 4, 5, você vai entender que Deus falava com o rei de Tiro, que era um rei soberbo, um rei poderoso, um rei muito rico, um rei que possuía muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, um rei famoso. Esse rei tinha muita fama. Então esse rei, ele se orgulhava dos seus bens, da sua riqueza, da sua força. Ali está falando de um ser terrestre. Você não tem que ficar dando ouvido a esses homens que estão em cima desses palcos, pegando só os textos que convém. Eles olham para um texto e tiram lá. Irmão, aqui está escrito, ó, trazer todo o dízimo. Lá no 3:10 de Malaquias. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento e fazer prova de mim, diz o Senhor. Tá vendo, irmão? Aqui, ó. Mas quem diz? Para quem Deus está falando isso? E o que é dízimo? Então nós olhamos outra vez para João 10:10. Ele diz o ladrão, mas ele fala o diabo. O diabo não veio matar, roubar e destruir. Tá vendo, irmão? Olha o que Deus aqui, ó. Olha o que a palavra está dizendo, que o diabo, a função do diabo é matar, roubar e destruir, não. Jesus está falando do ladrão que mata, que rouba e que destrói. E quem é esse ladrão? Pega o versículo 7, 8, ali do capítulo 10 e começa a ler. Você vai entender. Tem que ler o texto e o contexto, porque quem não lê o contexto arruma pretexto, como dizia um professor de teologia nosso. Bem, então nós olhamos para o livro de Ezequiel. Deus está falando com o rei de Tiro. Deus mandou o profeta falar duramente contra o rei de Tiro. Não tem nada a ver com ser que veio do céu, conforme eles pregam. Aí eles vai lá em Isaías 14. Eles olham lá em Isaías. Tá vendo, irmão?
como fosse lançado do céu. Tu que tivesse essa formosura, essa beleza. Então, irmão, nós temos que ver e entender que ali Deus, você pega o versículo, começa a ler ali do versículo 3, 4 de Isaías 14, você vai entender que Deus está falando com o rei da Babilônia. Que ele disse, subirei. Ele era tão orgulhoso, ele queria ser tão grande que ele disse, subirei acima da mais alta estrela, mais altas nuvens, e construirei o meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ou mais do que ele. Isso é o seu coração. Estava dentro do seu coração. Então não tem nada a ver com o que eles diz. Tu, quando fala Lucifer, tá vendo, irmão? O diabo é o Lucifer. O que é Lucifer? A maior parte do povo, por falta de entendimento, não sabe que é resplendor de luz. Porque o próprio Jesus disse no capítulo 9 de João, quando perguntaram quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. Jesus disse, nem ele pecou, e nem seus pais. Foi para que através dele se manifestasse a glória de Deus. Eu tenho que trabalhar, fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando não pode trabalhar. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus se colocou como a luz do mundo. É Jesus. Então a estrela da manhã, Lúcifer, resplandecente de luz, não tem nada a ver o que esses mentirosos ficam em cima do púlpito pregando. Você olha no capítulo 28, 27, pega o 27, Ezequiel. Leia, você vê que está falando com um rei de Tiro. O 28 fala, aí fala, não, mas aqui está falando do Jardim do Éden. Aqui tá... Não está falando de Jardim do Éden, é uma cidade chamada Éden. Não tem nada a ver. Ele era mercadores, vendia pedra, vendia ouro, trocava, breganhava. Era o que esse rei fazia. Então eles pegam, aí se torce, eles pegam essa palavra aqui e torce ela para trazer medo e pavor sobre o povo por falta de conhecimento. Fica sentado ouvindo as mentiras desses homens. Porque eu permaneci por muitos anos e sei muito bem do que eu estou falando. Aí, vamos lá. Ele não veio do céu, foi formado na terra. Mas por que, irmão Nilson, você diz que ele foi formado, ele veio da terra? Bem, quem era Judas? Judas não era um diabo? E Judas não comeu a ceia? Acabando de comer a ceia, ele participou da Páscoa? Porque não se confunda ceia e Páscoa, é diferente. Ceia é jantar, é comida. Então, primeiro tem que ser colocado uma mesa, que eu já disse isso em várias mensagens, e depois tem que praticar a Páscoa. E quem pode praticar a Páscoa é só os judeus. Porque 12 de Êxodo, e versículo 42 e 43, nenhum estrangeiro poderia comer a Páscoa. E por que vocês ficam aí fazendo essa confusão? Porque o que Paulo falou lá aos Coríntios era uma ceia, era um jantar que havia naquela igreja, naquela sinagoga, não, naquele local de ensino, que sinagoga, a palavra sinagoga vem, como se diz, um lugar de ensino, local de ensino. E o que fez Paulo? Quando viu aquela heresia, o versículo pega, não tem que pegar lá no 11, 23, não. Pega no 11, começa a ler ali do 15, você vai começar a encontrar Paulo repreendendo e chamando aquele povo de herege,
é necessário que haja heresia no meio do povo, para que os que são da verdade se manifestem. Paulo está pregando duramente contra aquele povo. Então, Judas, primeiro ele ceou, depois ele participou da Páscoa. E quem era Judas? Judas era um diabo. Agora você vê, então, é um diabo. O diabo vendeu Jesus, o diabo arrependeu, jogou as 30 moedas dentro do templo e o diabo foi se matar. Mas, irmão Nilson, está confuso isso aí para você ver. Mas, irmão Nilson, quem disse que Judas era um diabo? O próprio Jesus foi quem disse isso. No capítulo 6 do livro biográfico de João, e o versículo 70, Jesus diz: eu não escolhi 12 apóstolos, mas um é o ou é um. Ele não disse que era o, ele disse que era um diabo. Então não se confunda, irmão. Judas era um. Por quê? Porque dentro dele estava a semente do mal. É como hoje. Diabo significa aquele que acusa, acusador. Todos que o acusam. Por isso que Pedro disse no seu capítulo 5 e 8, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa carne. Essa carne está junto conosco 24 horas por dia, ele nunca nos deixa. Porque então é uma mentira. Se você não acredita no que está nesse livro. Porque se ele vive 24 horas, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, é a sua própria carne. A carne está pronta para fazer o mal. A maior parte essa carne, ela nunca se converte. Essa carne, ela nunca chega à perfeição. A carne não há, por isso que é uma tolice. Jejuar, está jejuando, está orando para santificar a carne. Está passando noite, perdendo tempo, calejando o joelho, subindo monte, isso é tolice. Não faça isso. Você que está me ouvindo hoje, pare com essas tolices. É um tolo quem te ensina, porque essa carne, ela é impura, ela é imunda. Porque Jesus disse, João 6,63, que a carne para nada ela serve. E ela nunca se santifica. É por isso que, segundo a carta de Coríntios 4,16, ainda que o homem, porque esse homem corrupto, ele se corrompe, mas o homem interior, porque o exterior se corrompe, mas o interior não, esse não se corrompe. Então a carne não se santifica. E essa carne está conosco. Então por isso que eu digo que esse diabo que eles dizem que veio do céu, está na terra. Está entre nós, está dentro da igreja. A igreja está cheia. O seu pastor é um diabo. Ele te acusa. Ele mexe com a sua mulher. Ele mexe com as suas filhas. Ele tira o seu dinheiro. Ele te engana, te ameaça, te aterroriza. É um diabo. O que ele sabe fazer, o que está dentro dele, porque Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho visto aí, certos programas aí de pastoreio que dá nojo. Sobe naquela tribuna só para xingar o povo, maldiçoar o povo. E o que eles pensam que eles são? Então, voltando para o que eu estou dizendo, meu irmão, não creia, porque o diabo, na verdade, é a própria carne do homem alterada. Toda carne que está agitada, ela pode fazer coisas que muitas vezes nós mesmos não acreditamos o que nós podemos fazer. Por que a pessoa chega a ponto de tirar a sua própria vida? Você quer o que a pessoa mais teme é a morte. Todo homem teme a morte. E por que a pessoa chega ao ponto de tirar a sua própria vida? Mas isso aí é o diabo mesmo. É o diabo que está dentro de você, que mora em você, que é a sua própria carne. A sua carne que te leva você a fazer esse tipo de danura. Prostituição,
Olha lá em Gálatas 5, começa a ver pelo versículo 16, 17, 18, o que é o fruto da carne. Tudo que não presta procede da carne. E ele joga tudo em cima do diabo. Ah, é o diabo. Prostituição é o diabo. Bebedice é o diabo. É droga é o diabo. É assassinato é o diabo. Ah, não sei o que é o diabo. Não. É tudo procede da sua própria carne. A sua carne é o verdadeiro diabo. Por isso que o título da mensagem é essa. Ele não veio do céu. Ele está na terra. E veio da terra e continua. Isso não vai acabar. Por isso que a palavra está bem clara. Ele se corrompe o que está por lá de fora. Mas o que está lá dentro é como peixe de água salgada. Não se contamina com a água salgada do mar. Então, assim, é como não adianta mudar o rótulo de uma lata e não mudar o conteúdo que está lá dentro. Uma lata de palmito, colocar o tipo de azeitona, de salsicha, qualquer coisa, você pode colocar um rótulo, mas lá dentro você não consegue mudar. Então não adianta você mudar o homem para o lado de fora, paletó, gravata, aqueles vestidão comprido, cabelão comprido, mas lá dentro você não consegue, porque isso está na carne. A pessoa mostra o que ela é. Pedro, quem era Pedro? Pedro não era discípulo, Pedro não andava com Cristo, Pedro não curava, Pedro não expulsava os espíritos maus, Pedro não fazia tudo isso. E o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Pedro estava intervindo na vida de Jesus, estava opondo na vida de Jesus. Foi por isso que Jesus disse isso para Pedro no capítulo 16, lá pelo versículo 19, 20, você vai encontrar isso daí. E lá no capítulo 22 e 32, Mateus, Jesus diz: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Tu, Pedro, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Pedro não tinha conversão. Então, paletó e gravata, vestido longo, roupa, tal, isso não transforma a pessoa. Então, meu irmão e minha irmã, tira isso da cabeça, que diabo era regente de coral, que dirigia uma grande banda lá no céu, que era o ser mais bonito, e depois que ele caiu na terra, ele virou e papapá. Tudo isso é blá blá blá, tudo mentira. Porque esse diabo é a própria carne do homem. Se você entendeu essa mensagem, gostou dessa mensagem, dá um joia, curte a mensagem, inscreva no meu canal. E eu estou todos os dias trazendo uma mensagem de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todo. Bye, bye.